amigos! Hoje vamos falar sobre o que fazer com a nossa mente e ao mesmo tempo com as nossas emoções. Eu percebo que todos nós temos um dilema. Que dilema é esse? Como é que a gente pode fazer para poder alcançar um grau maior de realização? É muito curioso, mas aprendemos a fazer muitas coisas do ponto de vista externo, a fazer com que a vida externa ela seja eficaz. Mas, por outro lado, muitas vezes nos falta ferramentas para fazer com que a nossa vida de fato seja realizada, para que possamos ter um olhar em relação à vida, que possa ser um olhar mais profundo e que de fato nos traga um grau maior de satisfação, um grau maior de realização com as experiências que temos. E eu acredito que esse grau maior de realização e de satisfação está muito associado à nossa vida interior. Afinal de contas, o que fazemos ao mesmo tempo com a nossa mente e com as nossas emoções. É muito interessante, mas temos muitos momentos em que estamos esperando, por exemplo, uma refeição, em que estamos realizando coisas do ponto de vista objetivo, e é muito comum que a nossa mente vague, ela vá para vários lugares diferentes. E aí eu fiquei me perguntando, como é que a gente pode fazer para poder aproveitar todo esse nosso momento de vida, todo o nosso tempo, para que a nossa vida ela seja produtiva, não do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno, para que a gente possa desenvolver uma riqueza dentro, onde a gente possa ver o mundo com mais profundidade e ao mesmo tempo encontrar um grau maior de realização, onde não estejamos apenas fazendo coisas, fazendo com que a roda da vida gire, aproveitando o nosso tempo da melhor maneira possível, mas que todo o nosso tempo de vida, ao invés de ser só voltado para fora, para realizar as coisas do ponto de vista objetivo, seja uma vida também produtiva do ponto de vista interno, O que seria uma vida produtiva do ponto de vista interno? A ideia é justamente falar um pouco sobre isso, como é que a gente enriquece a vida por dentro, como é que a gente gera uma vida um pouco mais realizada, como é que a gente faz para poder governar melhor as nossas emoções e também a nossa mente. Então, a proposta do curso é falar exatamente sobre isso, sobre esse autogoverno, o que a gente pode fazer para poder governar mais a nossa mente e também as nossas emoções. O que eu vou fazer nesse primeiro vídeo é falar um pouquinho para vocês sobre esses dilemas que temos em relação a essa nossa vida interior. Vou falar para vocês sobre 2 princípios que eu considero úteis e fundamentais para que a gente possa desenvolver mais essa riqueza interior e aprender a governar melhor a nós mesmos. E nos vídeos seguintes, então, eu vou explorando um pouco mais em detalhes o que a gente pode fazer, então, para poder conseguir essa vida interior mais rica, aprendendo a trabalhar tanto a nossa mente quanto as nossas emoções. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é refletindo um pouquinho sobre a nossa mente, também sobre as nossas emoções. É muito interessante a gente perceber como muito dos nossos pensamentos e das nossas emoções, elas têm uma origem externa. O que significa isso? Significa que muito daquilo que pensamos não é verdadeiramente nosso, não é fruto de uma conclusão a qual chegamos, mas na verdade é muito mais reflexo do meio em que estamos inseridos. Então, a depender da família em que nascemos, nós temos uma série de expectativas e projeções desde quando nascemos. Isso tem a ver, inclusive, em relação a quanto vamos ganhar, o grau de inserção que vamos ter na sociedade. Então, a gente vai sendo induzido, formatado, para poder ter uma vida de acordo com aquele meio em que vivemos. Eu acho muito interessante a influência dessas formas de pensar coletivas. Muito curioso, em Brasília, por exemplo, existe uma forma de pensar coletiva onde o trabalho ideal é você ser funcionário público. Então, existe toda uma forma de pensar na cidade que te induz a isso. Isso em relação a Brasília, mas se você for para São Paulo, por exemplo, a gente pode imaginar que existe uma outra forma de pensar que te induz a trabalhar no setor privado, naturalmente porque tem mais mercado, e aí te direcionar para poder ter êxito, sendo um executivo, por exemplo, de uma grande empresa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que a depender de onde vivemos, existe uma forma de pensar externa, e essa forma de pensar externa, ela acaba nos moldando, nos arrastando, e às vezes sem que a gente consiga perceber. Isso é o que a gente chama de
ser pensado e não pensar. O que significa isso? Significa que muitos dos pensamentos que temos, como eu já havia dito, não são fruto de insights nossos, são frutos, na verdade, de coisas que nos foram sugeridas ao longo de toda uma vida e que nós absorvemos e aprendemos a enxergar como se fossem nossos. Isso em relação à forma de pensar. Mas a mesma coisa ocorre em relação à forma de sentir, né? Existe uma forma de sentir o mundo que tem a ver com a nossa cultura. Eu costumo dizer que a gente vive numa cultura no nosso país muito adolescente. O adolescente gosta de fortes emoções e paixões, experimentar todas as possibilidades da vida, essa excitação constante. E o tipo de música mais ouvida no nosso país reflete um pouco isso, essa excitação constante, essa animação constante. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso a rigor. Mas é só para a gente refletir como muitas coisas vamos sendo moldados a pensar, vamos sendo moldados a sentir, porque é a única opção cultural que nos foi dada, né? E por que é importante essa reflexão? Porque muitas vezes as formas coletivas de pensar e as formas coletivas de sentir não são as formas que podem nos trazer maior realização e felicidade. Se assim fosse, se o jeito de pensar coletivo fosse o melhor do ponto de vista da sabedoria e da realização humana, certamente teríamos uma sociedade muito mais harmoniosa, muito mais equilibrada, muito mais saudável e muito mais feliz, o que não é o caso. Então a gente vai perceber que talvez as formas de pensar e de sentir coletivas não são as mais sábias, não são as melhores do ponto de vista de uma vida humana mais completa, de uma vida humana mais realizada, de uma vida humana mais profunda. Então tem algo aí a ser pensado. Como é que a gente pode aprender a pensar e aprender a sentir de uma forma que seja mais autêntica e que nos conduza a um grau maior de realização e felicidade. E aí, Nova Acrópole, o que a gente procura fazer é resgatar então que antigas tradições, várias culturas, várias filosofias, vários ícones da história humana têm para nos ensinar em relação a esse tipo de vida, a essa postura interna, que pode nos levar a um grau maior de realização e de satisfação em relação à nossa própria vida. Existe um autor muito conhecido, que é Jung, e ele vai falar sobre isso de forma muito recorrente. Ele vai falar sobre a importância da gente desenvolver a nossa individualidade, aquilo que ele vai chamar de um processo de individuação. Ou seja, um pouco menos sentir como o coletivo sente, um pouco menos pensar como o coletivo pensa, e um pouco mais sentir e pensar que venha de dentro, que seja mais autêntico e que seja mais verdadeiro. Então essa é a primeira aproximação do tema, como a gente é sugerido muito de fora e ao mesmo tempo, às vezes tem pouca coisa autêntica que de fato vem de dentro de nós. Para que a gente possa ter uma outra imagem, que eu acho que é útil para a gente refletir sobre esse tema, que tem muito a ver com um autodomínio e um governo interior do que pensamos e do que sentimos, do que temos aqui dentro. Eu gosto muito de comparar esse universo nosso íntimo como se fôssemos o dono da nossa própria empresa. Muito interessante, mas quando a gente está subordinado a uma estrutura, somos funcionários, tem sempre alguém ditando o que deveríamos fazer com o nosso tempo, né? Agora é a sua missão, agora que você deve cumprir essa missão para que o seu trabalho aconteça bem. Essa é a postura comum, né? Agora, a gente deveria pensar um pouco diferente, como se fôssemos nós, os donos da nossa empresa. A nossa empresa somos nós mesmos. Vejam que uma pessoa que trabalha por conta própria, o que ela vai necessitar? Ela vai necessitar o tempo inteiro se comandar. Vai, faz, né? Vai, acorda, vai, organiza bem o seu tempo, vai, cumpre a sua meta. Porque se essa pessoa que trabalha por conta própria assim não o fizer, a empresa não vai dar certo. Porque depende só e estritamente dela.
Se a gente for parar para pensar do nosso ponto de vista humano, independente da gente ter a nossa própria empresa ou não, a gente tem a empresa mais fantástica possível, que está nas nossas mãos, que na verdade somos nós mesmos. Temos nas nossas mãos a possibilidade de trabalhar esse universo dos nossos pensamentos, esse universo das nossas emoções, para que a gente possa realizar os nossos objetivos e gerar um grau maior de realização. Só que muitas vezes não fazemos isso. Como eu havia dito, somos carregados pelos pensamentos externos e somos carregados pelas emoções externas. Então, o que a gente precisa perceber? Que existe um universo dentro que necessita ser bem gerenciado. Eu gosto muito na tradição cristã daquela parábola dos talentos, muito conhecida, que é aquela parábola que fala sobre um senhor que deu para cada um dos seus filhos uma moeda. Deu para um uma moeda de ouro, para outro 2 moedas, para o terceiro 3 moedas. Pediu que eles saíssem e utilizassem esse recurso da maneira que eles achassem melhor e fizessem o melhor uso desse recurso. E aí houve a situação de um dos filhos que enterrou a moeda com medo de perder e retornou com uma moeda só. Houve aquele que tinha 2 moedas, que fez alguns negócios e retornou com um pouco mais de dinheiro, né, aquilo que ele havia tido inicialmente. E teve o terceiro, que foi o que mais arriscou, mais fez e aconteceu, e fez com que aqueles 3 moedas se multiplicassem. E essa história ela é muito interessante, né? Porque, na verdade, quem vai ser recompensado no final, e o pai vai reconhecer como tendo mais mérito, foi aquele que das 3 moedas fez um patrimônio muito maior. Por que eu acho essa história interessante? Porque a gente não está falando sobre vida interior, a gente não está falando sobre administrar os nossos pensamentos e administrar as nossas emoções. Então imagina que temos um tesouro dentro. São esses talentos, são essas moedas que recebemos ou que construímos até agora, que é o nosso potencial interno, são os nossos talentos, as nossas possibilidades. Então, fazer isso multiplicar significa utilizar todos os recursos recebidos da vida, tanto externos quanto internos, para fazer com que essa existência seja a mais realizada e mais produtiva possível. Não do ponto de vista de uma eficácia de gerar mais dinheiro externo, mas do ponto de vista de fazer com que esses recursos colocados no tempo e no espaço, aqui e agora, possam gerar mais evolução, possam gerar mais florescimento das nossas potencialidades humanas. E é evidente que dentro de Nova Acrópole, uma escola de filosofia à maneira clássica, a nossa proposta é ajudar as pessoas a terem uma vida mais rica e mais realizada. O que significa então essa expansão das suas próprias potencialidades, para que a vida então possa se realizar. E o que é muito interessante para a gente refletir é que a vida é complexa. Sabemos todos disso. São muitas pressões, são muitos desafios, são muitas coisas que acontecem aqui dentro. Precisamos dar respostas para aquilo que vem de fora e para aquilo que vem de dentro. Isso não é trivial. Necessitamos de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma técnica, e tudo isso é o que a gente vai chamar dessa arte de viver. Né? O que é essa arte de viver? É toda essa sabedoria humana acumulada ao longo do tempo, que pode nos ensinar a ter uma vida mais profunda, uma vida mais sábia e uma vida mais realizada. Então essa é a ideia de uma forma geral, para que a gente possa entender melhor o que eu quero dizer com aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para termos essa vida mais autônoma e mais rica, para que possamos então florescer do ponto de vista humano. Então essa é a primeira ideia lógica por trás desse tema. Eu queria trazer nesse primeiro episódio, né, dessa nossa série sobre como trabalhar as emoções e a mente, 2 ideias fundamentais. A primeira delas que eu considero fundamental para que a gente possa aprender a governar nós mesmos em termos de pensamento e em termos de emoções, é a necessidade de um propósito. O que significa um propósito? Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um local aonde eu quero chegar.
Vocês já viram que tem aquela frase, né, muito conhecida, que todo mundo fala, a mente vazia é terra do diabo. Já ouviram essa frase? Essa frase ela é interessante, a sabedoria popular tem muito a nos ensinar, porque imagina só, se eu não tenho um propósito e eu estou num consultório médico esperando uma consulta, minha mente pode ficar à toa, vocês concordam? Assim, o que eu vou fazer com esse meu tempo enquanto eu tô lá esperando no consultório médico? Posso assistir a TV, posso ler qualquer coisa, qualquer revista, porque eu não vou para lugar nenhum. Então, tanto faz se eu li, se eu não li, se eu aproveitei o meu tempo interno, se eu assisti a TV, porque eu não tenho propósito. Isso é muito importante, porque uma vida solta, ela não vai para lugar nenhum. Blavatsky, que a gente trabalha muito em Nova Acrópole, ela fala uma coisa muito interessante. Ela vai falar assim, olha, pior do que os pensamentos ruins e negativos são os pensamentos vãos e vagos. Porque os pensamentos negativos a gente identifica rápido e a gente já quer mudar a trilha do pensamento. Os pensamentos vãos e vagos não é assim. O que acontece? A gente vai sendo levado pelos nossos pensamentos aleatórios. E aí, quando a gente nem percebe, já fomos levados para algum lugar, estamos pensando qualquer coisa, perdemos tempo, perdemos energia, perdemos motivação, perdemos, quando eu falo em energia, perdemos tempo de vida. O tempo passou e eu não sei o que eu fiz com ele. E é interessante porque muito tempo perdido vai deixando a vida fraca, vai deixando a vida desgastada, vai deixando a vida vazia, né? É muito interessante isso. A gente trabalha muito com essa ideia que até o tempo de entretenimento, o tempo de lazer, ele tem que ser um tempo bem aproveitado. Que o meu lazer, que o momento livre seja bom, seja bonito. Porque sempre que eu perco tempo com qualquer coisa, a vida simplesmente fica solta, eu me desgasto, eu me desvitalizo, e a vida deixa de ser, né? Então, é muito bonita essa ideia que a gente trabalha muito em Nova Acrópole, da gente se enamorar do que é bom. Mas se enamorar de ler, gostar de estudar, gostar de ensinar, gostar de trabalhar, gostar de estar com as pessoas, gostar de ser generoso, gostar de compreender a lógica da vida, gostar de apreciar a arte, gostar de coisa boa. Não é gostar de se embriagar, não é gostar de excesso, não é gostar de comer demais, né? Até na coisa, né? É bom ir para um restaurante e comer bem, né? Mas quando a gente come demais, tem um incômodo associado. Tudo que é muito, que é excesso, que é fora, isso gera um desequilíbrio na vida humana. Então, por isso que a gente trabalha em Nova Acrópole muito com uma moral que não tem uma moral de reprimir, né? Ai, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí depois, ai, eu vou comer todo o chocolate, eu vou fazer qualquer coisa. Não é isso. Mas é o ser humano que vai aprendendo a se moldar e se educar, porque ele aprende a gostar do que faz bem para ele. A gostar da comida boa, a gostar da convivência saudável, a gostar de belas poesias, a gostar de bela música, porque ele tem uma vida que é rica e que é boa e que ele gosta. Ou seja, fazer coisas boas não é um esforço terrível, é uma coisa que vai se tornando cada vez mais natural. E ele vai passando a ter uma vida cada vez mais humana, uma vida cada vez mais realizada, uma vida cada vez melhor do ponto de vista humano. Bom, então essa é a primeira ideia, a necessidade de um propósito, né, de uma meta. Para onde eu vou? Qual o propósito da minha vida? Aliás, essa é a pergunta mais importante que a gente deveria responder. Qual é o propósito da nossa vida? Né? Parece óbvio, né? Mas não é. Todo mundo deveria se perguntar, né? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? E é evidente, e está muito dentro dessa nossa proposta de Nova Acrópole, que a nossa proposta de vida, o nosso objetivo de vida, não pode simplesmente se resumir a papéis sociais, né? De querer ter um bom trabalho, de querer ter filhos, de querer ter uma casa confortável, que é um papel social e um conforto, né, externo. Que isso é válido, é necessário, faz parte da nossa vida, mas é muito pouco do ponto de vista da riqueza de possibilidades da experiência humana. Cada um de nós tem sonhos, tem algo na nossa natureza humana que aspira a ser mais, compreender mais, sentir mais a vida, viver mais a vida de uma forma mais profunda e intensa. Não só do ponto de vista das sensações que temos, mas do ponto de vista da vida interior que temos e que continua ainda muito pouco desperta.
Então, quando a gente está falando em propósito, a gente está falando em propósitos que têm a ver com algo mais profundo em nós, na nossa natureza humana. São sonhos de liberdade, são sonhos de unidade de coração com a vida, são sonhos de serviço, são sonhos de entrega, são sonhos de beleza. Sabe essas coisas bonitas que a gente vê nos filmes épicos e que dá vontade de chorar no final porque alguém se dedicou a um ideal que valia a pena viver e a um ideal que valia a pena morrer? Essas coisas a gente leva a sério em Nova Acrópole. Significa que no nosso momento histórico presente é preciso ter um ideal de vida, é preciso viver por algo que vale a pena e algo que transcenda simplesmente a nossa mera sobrevivência ou o nosso mero destaque pessoal. Ou seja, algo que transcenda. E quando eu estou falando transcender, eu não estou falando de uma divindade externa. Eu estou falando, quando a gente fala em transcender, a gente está falando daquilo que é atemporal, que está além do aqui e da agora. Por isso que quando a gente fala sobre amor, beleza, justiça, evolução, serviço, mística, a gente está falando de coisas que são atemporais, que são válidas para os seres humanos do passado, são válidas para os seres humanos de hoje e vão continuar sendo válidas para os seres humanos do futuro. Então, disso que a gente está falando, de um propósito. Só que isso não é trivial também. A gente tem que aprender a ter um propósito de vida. E isso não é fácil. Porque a gente está tão condicionado com as formas de pensar coletivas, com as formas de sentir coletivas que eu mencionei para vocês, que a gente absorve essas formas e essas formas sempre têm a ver com sobrevivência e projeção pessoal. Então a gente tem que mudar a chave. E aí a gente tem que pensar, não é só eu aparecer. Tem algo a mais que eu posso viver. Um ideal para lutar, algo com que sonhar, para que a gente possa aprender a sonhar. E aí por isso que a arte, a literatura, a tradição humana é tão válida nesse sentido. Para tirar um pouco a gente só do externo, do concreto, do ganhar dinheiro, do fazer a vida girar e ajudar a gente a sonhar um pouco mais. Só que a gente aprende em Nova Acrópole que esses sonhos próprios dessa nossa natureza humana de liberdade, amor, beleza e justiça, eles não são etéricos. Eles podem e devem ser objetivos. A tradição humana, Hermes Trismegisto falava sobre isso, toda essa tradição hermética vai falar sobre isso. É um pouco essa ideia de que o ser humano, cabe a ele fazer a ponte entre o céu e a terra. E essa ideia ela é muito bonita. Significa que a gente deve descobrir esse propósito mais transcendente e maior para a vida. E ao mesmo tempo fazer com que esse grande propósito de vida, ele seja traduzido numa conduta e numa obra objetiva a ser oferecida para o mundo. E significa que céu, ideais, e terra, obra externa e concreta, se encontram. É um pouco essa proposta que Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico que a gente gosta de estudar em Nova Acrópole, fazia. Ele tem uma frase, Marco Aurélio, que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim: haja como um homem de pensamento e ao mesmo tempo pense como um homem de ação. Ou seja, sonha grande, sonha alto, mas sonha de forma objetiva, de forma pragmática, de maneira a realizar os seus sonhos. E ao mesmo tempo, quando for fazer as coisas concretas no mundo objetivo, externo, também sonha. Projeta, cresce, conecta o céu e a terra. A gente não está falando sobre esse elemento da realização íntima, de saber pensar e saber sentir. Então, eu diria que a primeira coisa fundamental para a gente aprender a pensar e aprender a sentir é ter uma estrela alta, uma estrela bela, uma estrela que tenha o poder de nos comover por dentro. E aí a gente já vai se aproximando do tema dessa ideia de como as emoções e os pensamentos eles têm que ser muito bem conjugados. Significa que a minha mente ela deve conceber um ideal de vida, que seja um ideal evolutivo.
Eu gosto muito quando Platão vai falar sobre a ideia do bem. E ele vai dizer, a ideia do bem é a ideia das ideias. É a maior ideia, que tudo une e que está por trás de todas as coisas. E a ideia do bem ela é muito interessante, porque é como se fosse a matriz das ideias, a super ideia, que está por trás de tudo. E ele vai associar essa ideia do bem à unidade. O que é a unidade? É tudo. Porque para esses antigos, o mundo era um todo. Tudo junto, tudo faz parte do mesmo projeto, do mesmo plano, do mesmo sistema que está em evolução. Então, quando ele falava sobre a ideia do bem, eu estou associando essa ideia do bem ao propósito, então o que ele estava falando? Ele estava falando sobre essa estrela, que engloba o quê? Tudo. E aí eu falei para vocês que isso tem a ver com a filosofia. A gente racionalmente conceber que esse mundo, ele tem uma unidade, que a gente não enxerga, né? A gente enxerga tudo separado, uma caneta, um controle, um papel, tá tudo em caixinhas separadas. Através dos nossos olhos físicos, tá tudo separado. Mas se por um momento eu observo a vida, e essa era a questão de muitos filósofos, né? Qual é a unidade fundamental que compõe todas as coisas do ponto de vista concreto e do ponto de vista metafísico, de onde tudo surge? Tudo isso é parte de quê? De algo maior? Então, falei para vocês sobre a importância da gente ter um ideal e um propósito. E eu falei para vocês, sugeri para vocês a necessidade da gente ter um propósito metafísico. E aí eu estou trazendo para vocês a concepção de Platão, da ideia da unidade, que existe algo que une todas as coisas. Essa é uma relação com a unidade, que é uma relação mental. Eu reflito sobre a unidade fundamental da vida. Isso é racional. E aí eu preciso filosofar e compreender isso. Essa é uma primeira forma de me relacionar com esse propósito. Mas existe uma segunda forma de me relacionar com esse propósito, que aí tem a ver com o meu mundo emocional. Então eu preciso conceber esse propósito filosoficamente, refletir sobre ele e compreendê-lo. E perceber que sim, é lógico, pensar que esse mundo é parte de um sistema. E que eu concebo esse sistema como sendo um, que tem várias partes. Ou seja, tem uma unidade. Qual é o meu propósito de vida? O todo. Eu não trabalho pela parte, eu não trabalho só pela minha própria sobrevivência. O que me interessa? O bem do todo. Olha que coisa bonita. Eu não consigo conceber nada maior do que trabalhar pelo bem do todo. E aí a gente pode pensar no ideal dos ideais, né? No propósito dos propósitos, que está para além de trabalhar simplesmente pelas crianças ou pelos idosos, que é necessário trabalhar por eles. Mas enquanto estou trabalhando pelos idosos ou pelas crianças, por qualquer grupo que necessite do meu apoio, tem algo por trás, que é o todo. É em nome do todo, pelo todo. Ou seja, tudo faz parte de um sistema. E eu estou relacionada com esse sistema do qual eu faço parte. E a gente está falando de um ideal de verdade que tudo une, que está para além de todas as coisas. Então essa é uma aproximação filosófica, racional, reflexiva, mental, necessária. E aí a segunda coisa que eu disse para vocês, que tem a ver com essa aproximação do propósito, é a necessidade da gente associar a esse propósito maior uma relação afetiva. Significa que eu não posso só conceber racionalmente o propósito e a unidade. Significa que eu necessito também conceber, sentir a unidade, ou seja, amar a unidade. Que isso me comova, que isso me toque. Vocês percebem? Que aí a gente começa a ter com a vida uma relação que é uma relação tanto racional, ou seja, eu concebo a unidade racionalmente, isso faz sentido para mim, isso é lógico. Mas, por outro lado, quando eu reflito sobre isso, algo em mim se comove. Ou seja, eu acho isso bonito. Olha que interessante. O bonito não é simplesmente racional. O bonito eu sinto dentro de mim. Tem algo da unidade que me comove, que me move, que mexe comigo, que mexe com algo que eu não sei direito o que é. Aí a gente vai tratar de um elemento mais emocional, mais intuitivo e mais subjetivo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente poder governar o que a gente tem aqui dentro, né? Essa vida nossa interior, que tem esse elemento do pensamento e tem esse elemento da emoção, a gente necessita de um propósito de vida. E eu queria que vocês guardassem essa ideia, que a gente vai desenvolver ela no próximo módulo,
Porque eu vou trazer para vocês essa ideia de que a gente tem uma mente, a gente tem as nossas emoções, mas que quando a gente concebe esse ideal de unidade, a gente encontra dentro de nós um outro ponto que faz com que a razão de um lado e a emoção do outro se conjugue aqui em cima e faça uma síntese. E essa síntese tem a ver com a ideia da unidade, que deveria se constituir então num propósito e numa estrela, para que a gente possa aprender a governar a nós mesmos. Bom, então essa foi a ideia inicial desse primeiro módulo, a importância de trabalhar as nossas emoções e a nossa mente, sermos governados de dentro e menos de fora. E aí a primeira ideia que eu trouxe para vocês sobre a importância disso é para que a gente possa aprender então a desenvolver um ideal de vida, um ideal transcendente. Eu associei a ideia do transcendente à unidade, que para Platão estava ligado à ideia do bem. E aí eu falei para vocês que tem uma forma de a gente olhar para esse propósito associado à mente e também às emoções. Ou seja, eu concebo e vejo lógica por trás da unidade, mas ao mesmo tempo, quando eu reflito sobre isso, eu observo a unidade da vida e todas as coisas interagindo, isso me dá uma comoção interna. Ou seja, eu aprendo a amar isso também. Ou seja, eu concebo logicamente e também amo a ideia da unidade. Bom, ficamos por aqui então nesse módulo e vamos trabalhar então no seguinte, a segunda ideia que eu comentei com vocês, que é quando a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é essa história de mente e ao mesmo tempo de emoção.